Gente, estamos esperando o professor Daniel entrar. Obrigado, Cris. Gente, a gente está só esperando o professor Daniel. Então, sim. Eu mandei mensagem para ele falou que já estava entrando.
Gente, então, aconteceu um pequeno problema aqui que o professor Daniel ele não está conseguindo entrar porque está contando que o Instagram não iniciou a live para ele. Aí com isso eu vou ter que sair e iniciar novamente. Então eu peço a colaboração de todos, que eu estou entrando em contato aqui com o Daniel. Rapidinho. Só tá aguardando aqui. Ué. O Daniel não tá indo. Deu certo. Oi. Olha, parece que é pegadinha isso. Eu tava chamando, não tava indo, aí tava dando falha na conexão. Não, porque tem algumas questões Aham, em relação a Instagram e tal que eu não compreendo muito bem. Eu, na verdade, eu estava tentando entrar no Instagram há algum tempo, há cinco aham, minutos atrás, e eu tinha que entrar no aplicativo, eu não sabia disso. Então eu não vi o evento ao vivo. Eu estou desde há 5 minutos antes do evento, estava tentando aham. aparecer o ao vivo ali, não aparecia. Porque eu não estava no aplicativo. Eu descobri agora que é o aplicativo. Eu tenho que entrar no aplicativo, não é isso? Sim, E isso. aí, e quando eu conseguir, eu tô me explicando para vocês, não vou demorar muito tempo nisso. O celular descarregou, também não sei explicar o motivo. Mas vamos lá. Mas agora vai dar certo. Então, antes de a gente começar, gostaria de dar as boas-vindas ao Daniel e a todos que estão assistindo essa nossa primeira live desse projeto Diplomacia em Tempos de Pandemia, organizado pelo MODEC, do Cefet Nova Friburgo. E hoje o tema é Ascensão Chinesa e Reemergência Asiática. E com isso contamos com a presença, né, do professor especialista em Relações Internacionais, Daniel Campos, formado em Geografia pela UF e especialista em Relações Internacionais e Diplomacia pela Unicinos, com um trabalho intitulado A Ascensão Chinesa na América Latina durante o governo Xi. Então, professor, gostaria de agradecer pela oportunidade. Você está cedendo seu tempo aqui para conversar conosco e para transmitir esse seu conhecimento com a gente acerca desse tema que eu sei que o senhor estudou bastante. Então é isso. Ah, e então eu vou ficar acompanhando aqui porque, não sei se você já sabe, mas o Instagram ele só permite 1 hora de live, depois ele corta. Aí eu vou ficar acompanhando aqui, tá? Tá? Quando der 35 minutos, me avisa. Tá, tá bom.
mais ou menos, para dar tempo para que tenham as perguntas e tenham interação, enfim. Uhum. Bom, eu quero agradecer o convite, né, aos responsáveis pela organização do modelo diplomático de simulação. Quero agradecer a Cris por ter feito essa mediação também. Cris, acho que vocês já sabem, eu faço questão de reforçar isso. Nos formamos juntos na Federal Fluminense e é uma alegria enorme, né, receber o convite dessa amiga para participar dessa primeira atividade do modelo. Eu não sabia. Os modelos diplomáticos são uma atividade que, para mim, são muito caras, né? Porque eu acredito que nesses modelos diplomáticos, quando a gente pensa na autonomia do estudante, autonomia do jovem, vocês serem protagonistas dos diálogos, vocês como criadores e pessoas que têm condições de elaborar conteúdo, conhecimento, eu vejo isso tudo na simulação. Acho uma parte importante, né, das atividades envolvidas em âmbito escolar. Bom, quando entraram em contato, me deixaram à vontade para sugerir o tema, eu fiz a sugestão de China porque é um tema que me empolga, né? E além de ser um tema que empolga, eu acho que debater China hoje é debater as transformações que estão ocorrendo no mundo, né? A gente está vivendo uma situação de um mundo em transição. Nós estamos vivendo aqueles capítulos da história que vão ficar registrados durante muito tempo e vão ser uma referência de análise. Da mesma forma que hoje, quando a gente analisa o século XX, a gente faz uma referência a 29, fazemos referência às guerras mundiais, à Guerra Fria, à queda do Muro de Berlim, ao fim da União Soviética, como momentos centrais e chave. No século XXI, certamente, esse momento que a gente está atravessando vai ser um momento também de muita análise, vai ser novos paradigmas, né, em termos de configuração das relações interestatais, nas relações no interior dos Estados nacionais, o que não quer dizer que seja uma situação confortável. Eu brinco com quem eu converso hoje, que, ao mesmo tempo que viver esse momento é algo que é interessante em termos de análise, né? Enfim, você fica pensando nas possibilidades, mas ao mesmo tempo é muito tenso, né? E é um momento, obviamente, de muito pesar, né? É importante lembrar que nós estamos no Brasil com 90 mil mortos, né? Então não é um momento qualquer, principalmente quando a gente analisa e percebe que a situação que a gente está atravessando não vai ser resolvida tão cedo. Bom, então quando a gente debate todas as situações que a gente está passando, a gente está vendo que existe aquilo que um sociólogo chamou de caos sistêmico. O que seria isso? O sistema mundial contemporâneo, que tem seu início no final da Segunda Guerra Mundial, quando você tem ali os acordos de Bretton Woods, os Estados Unidos consolidando a sua hegemonia ao redor do mundo, e criando instituições que vão ser ferramentas para a implementação da sua hegemonia, esse mundo criado no pós-Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, hoje ele está em franco questionamento. E a gente percebe esse franco questionamento através de uma tensão que aumenta a todo instante entre os Estados Unidos e a China, com guerras comerciais, acusações de ambas as partes, e até mesmo uma discussão se a gente vive ou não uma Segunda Guerra Fria. Não me agrada muito esse termo, né, falar em uma Segunda Guerra Fria ou Nova Guerra Fria, porque isso gera modelos esquemáticos que nos faz voltar para a Guerra Fria que nós conhecemos tradicionalmente, que é o conflito União Soviética e Estados Unidos, que se inicia no final da Segunda Guerra Mundial. E nós temos várias diferenças em relação àquele período. Primeiro que nós temos um confronto hoje entre uma potência em ascensão, que é a China, e uma potência já consolidada, que são os Estados Unidos, que não era a discussão necessariamente daquele período. Naquele período tinha um confronto
ideológico muito forte, capitalismo versus socialismo. Por mais que o governo Trump procure retomar, em termos de narrativa, esse confronto, não é isso que está posto. O que está posto é que a China conseguiu desenvolver uma capacidade produtiva, uma capacidade de organização do seu território, que hoje gera perda de espaços econômicos, perda de poder relativo e absoluto para os Estados Unidos. Então, o que a gente está vendo hoje, o que se chama de caos sistêmico, seria um conjunto de mudanças estruturantes em termos de quem vai liderar ou estará entre as lideranças geopolíticas do século XXI, onde se vê claramente os Estados Unidos sendo ultrapassado pouco a pouco pela China. O que não quer dizer que o poder norte-americano, estadunidense, deva ser desconsiderado, longe disso. Né? É a maior potência militar do mundo, em termos absolutos de PIB, tem o maior PIB, porém, pouco a pouco, esse poder ele vai sendo confrontado, somente em termos econômicos, pela ascensão da China. E quando eu escolhi fazer esse meu trabalho, o que muito me inquietou foi que comecei a perceber algo que eu não percebia há 20 anos atrás, e acho que há 15, 10 anos atrás também a gente não poderia perceber isso, que era a presença chinesa na América Latina. Né? Quando a gente estuda a história latino-americana dos últimos 2 séculos, a gente percebe que é uma história marcada por uma ascensão dos Estados Unidos nessa região, e aí tudo aquilo que vocês leram em algum momento, né, como Doutrina Monroe e outras políticas associadas a isso, vai ser o que a gente vai entender enquanto uma América Latina dependente, uma América Latina com seus recursos expropriados, uma América Latina, digamos, onde as tentativas emancipatórias na região vão ser sufocadas uma a uma, né, ou a maioria delas, ao longo do século XIX, ao longo do século XX, tendo os Estados Unidos essa atuação decisiva nesse processo. Então, quando a China começa a aparecer no século XXI como um ator relevante dentro da América Latina, esse cenário começa a chamar atenção. Chama atenção para a China, mas principalmente para essa presença chinesa na América Latina, e por isso o meu interesse em relação à China. Bom, quando a gente trata da China, a gente tem que entender que a China passou por 3 grandes mudanças, né, ao longo do século XX. Uma primeira mudança vai ocorrer no início do século XX, quando você tem a luta pela independência chinesa, né, e a China consegue, então, na década de 20, ter esse primeiro momento de revolução, uma China que vivia a todo momento tendo seu território dilacerado, né, por algumas potências, invasões japonesas, invasões inglesas, a Guerra do Ópio no século XIX. Então a China ela passa a ter um período de decadência. Né? Vai ser um período de disputas em relação ao território chinês no século XIX e no século XX, onde seu território vai sendo fragmentado. E aí temos o caso de Hong Kong, o caso de Macau, pelos portugueses, enfim. E essa unificação, obviamente, passa a botar o interesse nacional como algo fundamental em discussão na China a partir desse momento. Né? E quando passa a ocorrer essa discussão sobre o interesse nacional, você vai ter muitas revoltas estudantis que procuravam colocar algumas questões em debate sobre uma China com maior autonomia, uma China com maior soberania, que vai ser sufocada pelos nacionalistas na época. Então, muitos desses estudantes, desses movimentos estudantis que vão sofrer com essa ação do governo republicano chinês, vão ser as futuras lideranças que vão estar à frente da segunda revolução chinesa do século XX, né, pode-se assim dizer, que vai ser a revolução de 1949, quando os comunistas tomam o poder na China. Uma China que vinha numa situação novamente dilacerada, né, por invasões japonesas no seu território, uma Segunda Guerra Mundial, onde a invasão japonesa fazia parte desse processo, e onde você vai ter momentaneamente uma articulação entre os nacionalistas e os comunistas para enfrentar a ação japonesa. Né? Se vocês pegarem relatos sobre a ação japonesa na invasão à China na década de 30, principalmente na região da Manchúria, são barbaridades que foram cometidas ali,
né, milhares de pessoas eram decapitadas, cidades eram cercadas, e você praticamente eliminava toda mão de obra, toda a população masculina que existia ali naquelas cidades. Então a China vem de uma situação muito difícil, vinha de uma guerra civil, né, de uma disputa entre nacionalistas e comunistas, que vão ter uma trégua em relação a essa guerra civil para enfrentar o Japão. O Japão é enfrentado, tem a derrota do Japão, todo mundo já sabe dessa história, e volta o embate entre os nacionalistas e os comunistas. Os comunistas ganham em 49 e se inaugura uma nova etapa da China a partir desse momento. E aí entra uma figura importante na análise da China, que é a figura do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung ou Mao Zedong, tem versões distintas para como se refere a essa liderança do Partido Comunista Chinês. Ele vai liderar, então, uma etapa de desenvolvimento e transformações na China que vai durar de 49 até 78. Mao Tse-tung morre, vai ser uma época, durante seu governo, onde a China vai criar bases que vão possibilitar, né, a sua projeção mais à frente. Não dá para discutir a China em 78 sem você analisar a construção implementada pelo governo socialista e comunista no período anterior, mas vai ser um momento onde você vai ter, digamos, muitos conflitos e situações onde o desenvolvimento econômico trilhado pelo Estado chinês ele vai ser fragmentado, né? E você vai ter uma revolta de parte do campesinato chinês, que nessa época ele vai perceber que toda a sua experiência mercantil, que é uma experiência milenar, vai ser cerceada pelo Estado chinês. O que eu quero dizer com isso? O campesinato não poderia ter produção de excedentes e comercializar esses excedentes. Esse campesinato ele tinha que necessariamente entregar toda a sua produção para o Estado chinês. Isso vai gerar um represamento da força dinâmica do campesinato chinês. Isso vai gerar, inclusive, um boicote por parte desse campesinato chinês, onde situações de escassez de alimentos, de perda de produção, vão fazer com que uma nova onda de fome passe a atingir a China. Isso passe de certa forma, colocar em risco o projeto do Partido Socialista. Pois bem, perceba que eu estou caminhando mais rapidamente para dar tempo da gente chegar até a China hoje. Quando, em 78, né, tem a morte do Mao Tse-tung, assume uma segunda figura importante na análise de China, que é a figura do Deng Xiaoping. Eu diria para vocês que o século XX e século XXI tem 3 lideranças chinesas que são fundamentais a gente conhecer e guardar o nome dessas lideranças. Mao Tse-tung, certamente, é uma delas. Deng Xiaoping, perdão, é a segunda liderança nesse sentido. E a terceira liderança vai ser o Xi Jinping. Justamente por isso que no trabalho que foi citado, eu ponho a seção chinesa na América Latina durante o governo Xi. Porque vai ser justamente quando o Xi chega ao poder que você passa a ter uma diplomacia chinesa de maior perfil, de um perfil uma política claramente expansionista em termos econômicos, que vai configurar essa presença chinesa na América Latina, não só na América Latina, mas em outras regiões. A gente vai ver isso mais à frente. Quando Deng Xiaoping chega ao poder, ele começa a perceber o seguinte, que esse represamento feito em relação à população chinesa, no que diz sentido de formar um mercado, ou de produzir um mercado, devido ao fato de você não permitir que o campesinato comercializasse os excedentes, toda a produção era voltada para o Estado, isso era sufocar, primeiro, a maior parte da população chinesa e uma população que milenarmente tem uma tradição comercial. E aí tem um ponto importante. Quando a gente está discutindo China, a gente está discutindo um país milenar. E é importante a gente compreender isso. É importante reforçar, porque toda a nossa construção histórica sobre o mundo é uma construção eurocêntrica, não é isso? Se dá a partir da Europa toda a nossa análise, não é isso? Em relação à formação das regiões, dos continentes. E geralmente quando a gente vai para a Ásia ou para a África, há simplesmente, na nossa formação, eu diria que um apagão, né? De tal forma que as pessoas têm dificuldade de fazer análise sobre a África e análise sobre a Ásia. Eu digo isso na própria formação de muitos que são seus professores. Eu estou falando da minha formação também, né?
dentro da universidade, tínhamos claramente essa lacuna, né? Você discutir África e Ásia. Dentro da universidade, você tinha que ir atrás disso, você tinha que fuçar. Né? E eu lembro que no curso de Geografia, para estudar a África, você tinha que pegar uma matéria optativa. Enfim. E o que eu quero compreender, dialogar com vocês, na verdade, é que a China ela tem uma formação milenar, e quando a gente discute Estado Nacional, por exemplo, e a gente discute os Estados Nacionais sempre do viés da perspectiva europeia, a gente deixa de discutir estados que são milenares, que são os estados asiáticos. Então, se você pega os estados europeus, a maior parte deles foram formados a partir do século XIX, alguns um pouco antes. O Estado chinês, escutem o que eu vou falar, ele foi formado há mais de 2000 anos. O Estado chinês ele é anterior a Cristo, não é isso? Então, quando se discute a China, a gente está falando de uma civilização milenar que tem a constituição de um Estado há muito mais tempo e onde o campesinato, voltando naquela parte que eu tinha parado, era algo fundamental. O comércio na China, a habilidade comercial, a capacidade comercial dos chineses é algo que vem, obviamente, há mais de 2000 anos atrás. Né? O Estado chinês tem mais ou menos 2.200, 2.300 anos. Então, Deng Xiaoping, quando assume em 78, primeiro ele para fazer um balanço sobre como a China tinha caminhado de 49 até esse momento e passa para fazer um balanço histórico. A China tem essa condição de fazer um retrospecto antes das suas ações, que é um retrospecto que volta 500, volta 1000 anos atrás, volta 1500 anos atrás e por aí vai. Tem um caso interessante quando a China estava analisando tensões entre o território chinês e o território indiano, e você já teve no século XX algumas situações de tensão. A China procurou voltar a momentos de tensão ocorridos com a Índia há centenas de anos atrás para saber como trabalhar nesse momento histórico. Porque a China também é uma civilização, a Índia também é uma civilização milenar. Então, na década de 70, em 78, Deng Xiaoping assume o poder, é aquilo que vocês estudam geralmente, observam, no geral, né, com uma formação das zonas econômicas especiais, uma abertura da China para a entrada de empresas estrangeiras. Não foi apenas isso. A China passa a mudar sensivelmente a sua realidade agrária. O campesinato, que não poderia comercializar a sua produção, passa a ter uma permissão de comercialização dos seus excedentes. Então, o campesinato passa, nesse momento, a ser estimulado a produzir. Ele passa a querer produzir mais. Não só isso, a China começa a elevar o valor de alguns produtos agrícolas, valores pagos pelo Estado para o campesinato, injeta renda nesse campesinato, começa a formar mercado entre o campesinato. Mas a China não para, e a China começa a direcionar parte da sua produção fabril à produção de insumos para atender com valores menores o campesinato. E quando eu falo campesinato, ou produtor rural chinês, eu estou me referindo na década de 70, 80% da população chinesa. Então, vocês reparem, 80% da população chinesa passa a ter um estímulo por parte do Estado chinês à produção no campo. E pela primeira vez na história de 70 até hoje, a China não passa por mais nenhuma situação de fome. Como passou logo depois da Revolução Comunista, como passou ao longo da sua história. Eu disse para vocês que a China tem mais de 2000 anos. Em mais de 2000 anos, a China passou por 1.500 processos de fome no interior do seu território. Então, em 78, a partir das reformas implementadas por Deng Xiaoping, esse panorama muda. Você passa a ter uma formação, uma produção de um mercado. A partir do momento que você passa a ter um camponês, um produtor rural, que passa a ter acesso à renda, torna-se um consumidor, maior capacidade, não é isso, de consumo e adquirir bens industriais que a China vai produzir, e a China passa também, com a implementação das zonas econômicas especiais, são várias modernizações que a China faz, na verdade, atrair empresas estrangeiras, mas atrair empresas estrangeiras que vão entrar no território chinês condicionadas à lógica do Estado chinês, de desenvolvimento da China. O que a China faz com isso? Começa a atrair essas empresas na busca de tecnologia, na busca de toda a capacidade tecnológica desenvolvida ao longo do tempo nessas empresas para utilizar esse conhecimento e essa tecnologia para desenvolver as suas campeãs nacionais, pode-se dizer assim, um termo que já foi utilizado no Brasil há algum tempo, mas empresas que vão liderar o processo de crescimento da economia chinesa. Isso começa a partir de 78
isso vai se acentuando. Em 78, o que a China faz? Ela cria 4 zonas econômicas especiais. E ela cria estrategicamente em áreas que vão ter diálogo com aqueles territórios que foram fragmentados, finalmente do seu território. Então, uma zona econômica especial vai ficar próxima de Taiwan, outra vai ficar próxima de Hong Kong, outra vai ficar mais próxima de Macau, criando situações onde, pela influência econômica, ela vai atrair e vai gerar, né, um impacto tanto nesses territórios que foram fragmentados do seu território, como vai passar a atrair capitais chineses que estavam no exterior, na Indonésia, em Singapura, para dentro do seu território. Isso vai ser fundamental. É só a gente comparar que nessa final de 78 a gente já tinha os tigres asiáticos despontando, e esses tigres asiáticos ao crescimento. Quando a China implementa as suas reformas econômicas, ela passa em muito pouco tempo já a apresentar um crescimento econômico superior àqueles apresentados pelos tigres asiáticos, através da atração de capital estrangeiro, mas principalmente fabricando mercado no interior do seu território, elevando o poder da renda da maior parte da população chinesa, buscando essas tecnologias dessas multinacionais que se instalaram no seu território. A experiência deu certo. Deu tanto certo, a China faz o seguinte, ela começa a ampliar as zonas econômicas especiais e vai ampliando para parte do seu litoral e já no final da década de 80, início de 90, todo o litoral chinês hoje é uma grande zona econômica especial. E aí a China começa, a partir desse momento, a ter uma projeção econômica que vai chamando a atenção do mundo, de tal forma que é o país que mais cresce no mundo nas últimas 4 décadas, e esse crescimento hoje, ele traz essa discussão, né? Não é se, mas quando que a China vai, em termos de PIB, ultrapassar os Estados Unidos. Pois bem, dentro dessa discussão toda, após o período do Deng Xiaoping, vão ter outros presidentes chineses importantes, o Jintao é um deles, mas certamente a era Xi vai ficar marcada como um momento, né, onde a China passa a ter, como eu disse para vocês, uma diplomacia mais incisiva e passa a alargar as suas ações para além do seu território ou para além da Ásia. Percebam, a China consegue pouco a pouco, né, desenvolver a sua economia, criar bases sólidas de crescimento, desenvolver indústrias nacionais de ponta. A China hoje tem uma capacidade industrial, muita gente, quando olha para a China hoje, pensa, mas a China é um país onde a sua economia depende das empresas estrangeiras. Eu vou dar um dado para vocês, tá? A China tem no interior do seu território 1 milhão de empresas, 1 milhão de empresas de capital estrangeiro dentro do seu território. Esses dias eu comprei 2 produtos, chegaram aqui em casa recentemente, um de uma marca italiana, outro de uma marca alemã, e os dois eram produzidos na China, e são algumas das empresas que hoje estão consolidadas em território chinês. Acredito que vocês também se deparem com isso a todo momento. Pois bem, a China tem 1 milhão de empresas estrangeiras no interior do seu território. E tem, ao mesmo tempo, 36 milhões de empresas chinesas no interior do seu território. A China teve um crescimento da sua capacidade industrial que é algo impressionante. Vai lembrar, eu falei para vocês, final de 78, 80% da população chinesa era população campesina, rural. Pouco a pouco, esses camponeses da década de 70, final de 70, hoje eles representam 80% desses novos industriais que estão na China hoje. Então, quando a gente fala hoje dessas novas indústrias, dessa nova capacidade central, dessa reformulação da economia chinesa, a gente está falando daquele camponês, na década de 70, que passa a ter uma mudança por parte do Estado chinês para que a sua produtividade possa se desenvolver e vai utilizar o seu conhecimento milenar em termos de comércio, em termos de troca, nas posições que eles vão passar a ter à frente das indústrias chinesas. Pois bem, essa situação vai projetar a China, como eu já apontei para vocês, e a China passa a ter, primeiro, uma recomposição de boa parte do seu território. Final da década de 90 tem a recuperação de Macau, final da década de 90 tem a recuperação de Hong Kong, depois que acordos firmados com Portugal e Inglaterra
chegaram à data limite, né, que era justamente o final da década de 90, e passa a utilizar a sua capacidade econômica, digamos, mais incisiva para fazer valer seus interesses, tanto próximo à Ásia, como também em relação a outras regiões, a outros continentes. E aí chegamos na era Xi. Xi Jinping passa, então, a projetar os interesses chineses para além da Ásia. Ele passa a perceber que a China começa a ter um conjunto de capitais disponíveis que vão fazer com que a China, em muito pouco tempo, deixe de ser um país receptor de EDs, de investimento externo direto, seria justamente o investimento na instalação de fábricas estrangeiras no seu território, na instalação de infraestrutura no seu território, para ser um país exportador de ED. Então, hoje, quando a gente olha para a Ásia, quando a gente olha para a África, quando a gente olha para a América Latina, o que nós vamos encontrar? Um conjunto de obras de infraestrutura implementadas, financiadas pelo Estado chinês, onde acaba sendo uma forma de, a partir do seu poder econômico, gerar influência política nesses territórios. E talvez o projeto que melhor expresse isso, esse comércio exterior e essa diplomacia chinesa, digamos, de influência pela perspectiva econômica, seria a nova Rota da Seda ou o projeto Um Cinturão, Uma Rota. Né? O que seria esse projeto? Um grande projeto de infraestrutura que passa a interligar todo o território asiático, africano e europeu, ou pelo menos projeta fazer isso a partir de ferrovias, hidrovias, grandes dutos, né, para a circulação de petróleo e gás, procurando dessa forma ter um ganho duplo, ou múltiplos ganhos, podemos assim dizer. Ela passa a ter acesso a matéria-prima com menor custo, nesse deslocamento do produto, passa a exportar seus produtos com menor custo também, que vão se deslocar mais facilmente. Isso acaba atraindo empresas estrangeiras para o seu território, que acaba sendo mais uma condição interessante, não é isso? Você tem uma capacidade de exportar através da China com essas facilidades, e você passa a ter uma influência política. E a China vai utilizar essa influência política para tentar agregar um daqueles territórios que foram fragmentados da sua composição, né, soberana, que é o território de Taiwan. O que a China faz em relação a isso? Ela começa a pressionar vários estados nacionais a não reconhecerem Taiwan como Estado nacional. E como é que ela faz isso? Se um país quiser estabelecer relações diplomáticas, né, com a China, na abertura de embaixadas, postos diplomáticos, esse país ele não pode reconhecer Taiwan enquanto Estado nacional, mas sim reconhecer Taiwan como parte do território chinês. Como é que está o meu tempo aí? Vai completar 40 minutos. Completar 40 minutos. Quer que eu pare para perguntas agora? Não, pode continuar. Muito bem. Ninguém mandou pergunta. Pois bem. Então, esse olhar sobre a China é um olhar que tem que ficar muito atento no projeto da Nova Rota da Seda. Principalmente nesse momento que a gente está atravessando. Qual é o momento que a gente está atravessando? Uma crise pandêmica que se confunde com uma crise econômica. Eu digo que se confunde porque as pessoas geram essa confusão de forma proposital. A crise econômica que nós estamos atravessando, ela já tinha dado sinal de se intensificar antes da pandemia se instalar. O que eu quero apontar? A situação econômica que a gente está atravessando hoje, que já podemos apontar claramente que é uma situação que configura a maior crise econômica dos últimos 120 anos, a crise de 1929 já está configurada como uma crise menor, né, por muitos analistas. Vou dar um dado para vocês, tá? Saiu o crescimento, né, os dados do PIB dos Estados Unidos no último trimestre. Teve uma queda de 30% do seu PIB em relação ao trimestre do ano anterior. Os Estados Unidos só teve algo parecido com isso em 1929. Só que tem um detalhe. A crise econômica que aqui está, que está instalada no mundo nesse momento, e que já vinha se acentuando nos últimos anos, ela está se agravando com uma pandemia que em alguns países, como os Estados Unidos, e lamentavelmente o nosso, está longe de ser controlada. De tal forma
que o não controle da pandemia agrava a situação econômica, que vai se estender, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, pelo menos até o final do ano. Enquanto que a Europa e outros países estão discutindo uma segunda onda, Estados Unidos e Brasil estão discutindo uma onda sobre outra onda. Não é isso? A situação é tão ruim assim quanto eu estou afirmando para vocês. Então, o que eu quero apontar é que a situação econômica dos Estados Unidos, que já é ruim, vai piorar. São 1,5 milhão de estadunidenses por semana pedindo seguro-desemprego. O Trump anunciou hoje, para quem não está a par disso, que ele está estudando adiar as eleições dos Estados Unidos. Isso já está, os Estados Unidos já está passando por uma situação de tensão social enorme, de instabilidade política e social, que todo mundo tem acompanhado, e certamente, se ele ousar adiar as eleições, que ele sabe que ele vai perder, obviamente que essas tensões elas tendem a aumentar, e já há uma discussão, inclusive, sobre a formação de uma guerra civil nos Estados Unidos. Do outro lado, o que nós temos? Uma China que está apontando um crescimento do PIB para esse ano, mínimo, mas um crescimento do PIB, e que vai utilizar toda a sua capacidade disponível de capital para avançar com o seu projeto da nova rota da seda, onde ela vai ter um conjunto de países, não só os Estados Unidos, mas muitos países europeus já viram uma situação muito delicada, países africanos, que vão ter uma necessidade enorme de investimentos para que tenha uma retomada econômica e consigam debelar situações de instabilidade social, que já estão ocorrendo ou vão ocorrer com maior ou menor grau no interior desses países. É só a gente olhar o que a Europa está fazendo. Está lançando um pacote econômico dos países da União Europeia gigantesco para tentar atenuar a perda de emprego e as perdas econômicas resultantes dessas múltiplas crises que eu estou apontando para você. O pacote econômico que a Alemanha designou, né? Ela direcionou para a sua recuperação econômica só é similar ao investimento que foi feito no final da Segunda Guerra Mundial. E todo mundo sabe, no final da Segunda Guerra Mundial, como que ficou a situação da Alemanha. Quando eu apontei para vocês, né, a ascensão chinesa, a reemergência asiática, é pelo seguinte: quando a gente trata da questão chinesa, a gente trata de um país que está liderando uma Ásia que hoje é o polo da economia mundial. Isso não se discute mais. E uma Ásia que foi o polo da economia mundial durante séculos. Ela perde esse posto no século XVIII, quando você tem, pelo avanço de políticas imperialistas no século XVIII e notadamente no século XIX, um retalhamento, uma dominação territorial de alguns países asiáticos. E é interessante que hoje nós podemos observar, aproximadamente 100 anos depois, uma mudança no jogo, não é isso? Aqueles países asiáticos que eram colônias no final do século XIX, notadamente, né, e até meados do início do século XX, Índia e China, são aqueles países que mais se projetam na economia mundial e passaram, apesar de todas as desconfianças, a apresentar algumas aproximações. Então, nós temos uma Ásia onde a China lidera um processo de crescimento asiático, onde o Japão é uma referência há muito tempo, mas onde nós temos Coreia do Sul, onde nós temos Singapura, onde nós temos Taiwan, e aí há uma... Não vou entrar aqui no debate, né, mas eu considero Taiwan como parte da China. E onde nós temos iniciativas que estão gerando uma integração, uma aproximação entre esses países e a Rússia. Hoje, se há um parceiro estratégico nesse processo de projeção da China no mundo, né, é a Rússia. Né? E aí tem vários eventos, várias situações, trocas, né, de afagos diplomáticos, de ações de apoio mútuo entre a Rússia e a China nesse sentido. A Índia vinha se aproximando nos últimos anos. E aí eu peço a vocês que prestem atenção numa organização que existe na Ásia, que é a Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização que tem justamente, tinha como eixo fundamental Rússia e China, e que passou a agregar outros importantes países asiáticos, Paquistão e Índia. Paquistão, eu cito principalmente pelo fato de ser uma potência nuclear na região. E aí vale ressaltar que essa situação, obviamente, incomoda muito os Estados Unidos. E esse incomodar os Estados Unidos está gerando uma política externa mais agressiva em relação à China, que está gerando uma situação de tensão
que eu diria que para vocês a gente pode ver de duas formas. Primeiro, a Índia nos últimos anos passou a ter um governo de extrema-direita com Modi. E vale lembrar que há 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, tivemos mais uma situação de tensão e conflito entre Índia e China na região de fronteira entre esses 2 países, que gerou a morte de dezenas de soldados chineses e indianos, que nessa região de fronteira, inclusive por um acordo entre os 2 países, eles não podem atuar de forma armada. Então, esses soldados que morreram numa briga na paulada, literalmente, né? Com barras de ferro e por aí vai. Não foi com armas em punho, né? Que esse conflito acabou ocorrendo. Obviamente que a Rússia entrou nessa mediação, porque se hoje a Rússia é um aliado importante da China, a Índia está realizando hoje uma compra militar significativa da Rússia, né? Então, existe uma parceria entre Índia e Rússia, como existe uma parceria entre China e Rússia, e esses 3 países se encontram na Organização de Cooperação de Xangai. Porém, existe uma leitura de que esse conflito que ocorreu na fronteira entre a China e a Índia 2 meses atrás seria um elemento para gerar uma desagregação desse bloco, ou dessa aproximação desses países, que interessa aos Estados Unidos. E um outro elemento de tensão é o Mar da China, né? O Mar do Sul da China, onde ali há uma disputa territorial entre a China e alguns outros países. Os Estados Unidos mandou algumas frotas navais, aumentou sua presença militar na região. A China fez o mesmo e temos ali uma região de grande tensão que pode, inclusive, gerar atritos militares entre esses 2 Estados nacionais. A quem interessa isso hoje? A China que não interessa. Obviamente, isso interessa hoje aos Estados Unidos, porque a China tem utilizado uma política de projeção do seu poder em escala mundial pelo que se chama de soft power, pelos acordos diplomáticos, pelos acordos econômicos. E certamente esse cenário que está se apresentando pós-pandemia é um cenário que projeta ainda mais a capacidade de investimento chinês e fechamento de acordos, e um mundo que estará pedindo investimentos, né? E aí eu me refiro à África, me refiro à América Latina e me refiro também à Europa. Perguntas? Espera aí. Como os protestos de Hong Kong impactam a visibilidade diplomática da China? Então, a questão de Hong Kong, obviamente, que impacta muito mal, né? E por que impacta muito mal? Porque existe uma narrativa, né, predominante que é criada em relação a Hong Kong. O que nós estamos vendo em Hong Kong, segundo o governo chinês, eu diria que é uma análise que nós temos que, de fato, observar, seria o estímulo de levantes populares, de mobilizações por algumas organizações, ONGs, né, grupos, que têm interesse em, ao gerar instabilidade em Hong Kong, gerar instabilidade na China. Então você tem hoje inúmeros focos de provocação em relação ao Estado chinês. E Hong Kong certamente é um desses focos de provocação. Vale lembrar, eu apontei para vocês que nas zonas econômicas especiais desenvolvidas pela China no final da década de 70, essas 4 primeiras zonas, uma foi posta próxima a Hong Kong, onde a China procurou estreitar laços econômicos com Hong Kong para, a partir desse estreitamento de laços, conseguir aumentar a sua influência em relação a Hong Kong. E o que se observa é que desde Hong Kong foi devolvida no final da década de 90 pela Inglaterra, você tem ainda uma ação de alguns Estados nacionais em relação a Hong Kong, onde eles se consideram ainda com direito a uma certa tutela em relação a Hong Kong. É só lembrar que a Inglaterra prometeu para a população de Hong Kong, nesses levantes que ocorreram, dar cidadania inglesa para quem quisesse ir para a Inglaterra, o que era, de certa forma, um meio de apontar, olha, façam revoltas, façam protestos, que eu seguro a barra caso alguém precise sair do país nesse movimento, nessas mobilizações de instabilidade. Obviamente, quando a gente fala em China, a gente está falando de um país que tem um poder centralizado, de um partido comunista chinês, que hoje ele não abre mão da sua soberania e do seu controle territorial. Isso quer dizer o quê? Que a China vai utilizar de toda a sua capacidade estatal para manter o controle do seu território.
não é isso? E aí que eu falo que a China assumiu com o governo Xi um perfil diplomático, digamos, mais assertivo, pode-se dizer assim. E a gente não pode duvidar da capacidade da China de defender a sua soberania. É só lembrar o que ocorreu no final da década de 80, em 1989, no que ficou configurado, né, para a história como massacre da paz celestial. A China tem hoje uma política muito clara de controle dessa sua soberania. Eu aponto para vocês que essa narrativa da China é uma narrativa que tem sustentação histórica quando a gente olha a fomentação de levantes populares, quando a gente observa o que ocorreu na Primavera Árabe, alguns anos atrás, e o que ocorreu na América Latina nos últimos anos. Na América Latina, alguns movimentos populares foram inflados, insuflados, né, e atrelados ao movimento jurídico-policial que fez com que todo aquele movimento de ascensão de governos progressistas de esquerda e que defendiam a soberania da região, e uma região que estava construindo uma influência menor dos Estados Unidos em relação a esses países, eles foram derrubados um a um através desses meios. Aí eu cito Honduras, cito Paraguai, cito Brasil, cito Bolívia, que alguém está observando agora, cito Argentina e por aí vai. Poderia comentar sobre o pronunciamento da China em relação ao fechamento do consulado americano na China? Bom, a China está respondendo a mesma moeda, não é isso? Os Estados Unidos fechou o consulado, o que a China fez? Fechou um consulado também numa cidade chinesa. Eu não lembro qual é a cidade chinesa, porque a China não pegou a cidade mais importante, não. Pegou uma cidade similar, não é isso? É o que se chama na diplomacia de política de reciprocidade. Isso é importante para garantir o respeito à sua soberania. E o que foi feito em relação ao fechamento do consulado dessa forma é uma violência ao Estado chinês, não é isso? A partir do momento que você fere uma representação diplomática. Hoje eu estou sendo muito cuidadoso, porque a última vez que eu fui me arriscar a participar de um evento convidado, eu simplesmente extrapolei o tempo. Hoje eu estou me controlando. Então, faltam 5 minutos. Mas é porque também a gente começou depois também, né? Por causa dos problemas aí. Mas é isso. Mas vai até 6h10? Você abriu que horas a sala? Olha, não sei. Mas está batendo aqui 54 minutos. Ah, beleza. Bom, eu quero então deixar algumas dicas para vocês. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. A primeira dica é que vocês assistam o filme Indústria Americana, tá? Indústria Americana. Esse filme foi produzido pelo casal Obama e o casal Obama ganhou, inclusive, o Oscar de melhor documentário com esse filme. Então, é um filme que mostra como que as empresas chinesas elas têm uma projeção hoje de tal forma que elas estão produzindo dentro dos Estados Unidos, ganhando mercado, ganhando produtividade, ou seja, a China está derrotando os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. É isso. É interessante vocês observarem isso. Quando você olha o filme, você fica assombrado e eu aponto para vocês algo muito claro. Os países não sabem lidar com a competitividade chinesa. E, de fato, é difícil. É difícil você lidar com uma civilização milenar. É difícil você lidar com um país que tem uma capacidade de adaptação, de flexibilidade de atuação segundo as circunstâncias. E é difícil lidar com a China no momento onde os Estados nacionais, notadamente os Estados Unidos, eles têm à frente um verdadeiro idiota. Bom, já falei sobre a indústria americana, eu vou dar uma outra dica para vocês. Existe uma referência hoje sobre China no Brasil, uma referência que é a maior que vocês podem ter para quem se interessa. E eu digo para vocês, tem muito trabalho bom saindo que vocês vão produzir na universidade sobre China. Façam isso, é importante que a gente compreenda a China. E o nome desse intelectual é Elias Jabbour. Elias é J-A-B-B-O-U-R. Hoje ele já foi à China várias vezes, ele é geógrafo, olha só, não estou citando isso por acaso, obviamente, estou puxando aqui a defesa da geografia.
né? E a geografia foi fundamental para os movimentos chineses, vou ter tempo de falar sobre isso agora. Mas Elias Jabbour tem vários estudos sobre China, vários livros. Ele se formou em geografia, graduação em geografia, fez mestrado, doutorado em geografia. Só que hoje, quase isso aí, Bia. Quase todos os livros dele são sobre China. É o maior especialista. Vocês acham live do Elias sobre China no YouTube, matérias na Carta Capital e em outras revistas também sobre China. Quem está interessado, faça isso. E por último, vai terminar, devo ter alguns segundos. Quero... Quanto tempo? Bateu 57 minutos agora. 3. Ah, ótimo. Pô, 3 minutos. Isso, Cauê, é isso aí. É isso aí. Então, eu quero terminar e apontar para vocês que... Parabenizar, vocês estão conseguindo manter as discussões sobre diplomacia, sobre relações internacionais acontecendo nessa situação. Todos nós estamos tendo que nos adaptar. Façam isso. Vocês estão ganhando autonomia, estão ganhando empoderamento. E vocês terem empoderamento nesse momento histórico é fundamental. É fundamental para enfrentar o que está aí em âmbito nacional. É fundamental para enfrentar isso em âmbito estadual. É fundamental para enfrentar o que a gente está vendo em âmbito municipal. E é fundamental para vocês enfrentarem o que vocês estão sofrendo no Cefet. Não é isso? Então, toquem a luta de vocês, né, contra essa intervenção feita no Cefet, né, no Cefet Rio, em todas as unidades. Enfim, e são vocês, junto com os professores, aguerridos professores do Cefet, que vão fazer frente a isso. Gente, muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Em um outro momento a gente marca para falar sobre a América Latina, porque eu não entrei em América Latina propriamente, nem no trabalho que eu escrevi, porque eu sabia que eu me perderia nisso, né? Ó, agradeço demais. Cris, obrigado. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou anotar aqui, próxima live então, hein? Sua. América Pode Latina. anotar. Ó, Daniel, muito obrigado mesmo. Porque como a Cris já falou e a gente já falou, se você não tivesse aberto as portas do mundo das simulações para a gente talvez nem estaria vivendo isso, né? Então, muito obrigado por isso e por ter cedido seu tempo aqui para conversar conosco, para a gente debater sobre isso. Tranquilo, tranquilo. Ó, obrigado, um abraço a todos. Sintam-se abraçados. Cris, eu vou ligar para você, quero falar contigo. Gente, valeu. Valeu, Alexandre. O Alexandre que está aí é um geógrafo sensacional. Gente, beijo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que viram e fiquem atentos ao nosso perfil que vamos ter mais lives depois e mais conteúdo. Valeu, obrigado. Um abraço, gente. Até mais.